povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, é motivo de alegria estarmos reunidos na presença do Senhor, para juntos louvarmos, exaltarmos e bendizer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a magnificência. E essa noite Ele marcou um encontro com a minha, com a tua e com as nossas vidas para nos abençoar nesta noite. Eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para a igreja nesta noite. Deus Ele tem colocado no meu coração este versículo na Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 10. Aleluia. Já vimos Deus falar conosco por meio da sua palavra, por meio dos seus louvores. E eu acredito que Deus Ele tem grandes coisas a fazer, a realizar em nossas vidas nessa noite. Ainda que estamos em poucos números de pessoas, mas Deus Ele assegura a sua presença, dizendo que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estará presente. E eu creio que esta noite será uma noite abençoada, marcada pelo poder de Deus, pelo derramar da sua unção em nossas vidas nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 10. Tem como epígrafe: recomendações e saudações e votos. Versículo 10: saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Recapitulando a parte A: saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Aleluia. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, e quando ele escreve aos Romanos, ele está preso, ele não tem a possibilidade de falar pacificamente com os irmãos. Então ele começa a escrever cartas, e ele então direciona esta carta aos irmãos que estavam na cidade de Roma. E quando agora ele está finalizando esta carta, quando ele está finalizando esta carta, ele agora começa a fazer uma lista de saudações. Ele começa a saudar os obreiros, começa a saudar os seus irmãos, os seus colaboradores, aqueles que contribuíam para que a obra do Senhor viesse expandir na cidade de Roma. E ali ele faz uma grande lista, e aqui nós vemos a maior lista de saudações do apóstolo Paulo. Ele vai citando o nome de pessoas, ele vai citando o nome de obreiro, nome de colaborador que colaborava, contribuía para o crescimento da obra do Senhor naquele lugar. E quando ele chega no versículo 10, ele destaca um nome em especial. Ele vai destacar um nome, e quando ele destaca esse nome, ele dá um título a esse nome. Ele fala: saudai a Pérez, aleluia, aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Quando nós olhamos para o nome Apéres, nós vemos que esse homem era alguém que era anônimo, que ele aparece apenas uma única vez na Bíblia Sagrada, que é aqui no capítulo 16, do versículo 10. E quando ele aparece esta única vez na Bíblia Sagrada, ele aparece como alguém aprovado. Esse não era apenas um título que o apóstolo Paulo queria atribuir a Pérez, mas esta foi a designação de Deus para a vida daquele homem, porque de fato o apóstolo Paulo, ele, inspirado por Deus, ele fala estas palavras. Ele conhecia no profundo a vida desse obreiro, a vida desse contribuidor da obra do Senhor. E então ele fala: Apéres, aprovado pelo Senhor. Ele fala, aleluia, que Apéres era alguém que fora aprovado por Deus. Ele era um obreiro aprovado pelo Senhor. E quando nós olhamos para a palavra aprovado, o que significa ser um obreiro aprovado pelo Senhor? Uma pessoa aprovada pelo Senhor significa dizer
que esta pessoa passou por provações em sua vida, ele passou por circunstâncias, muitas provações. Diante desta provação, ele passou por toda a provação, e lá no final ele fora aprovado pelo Senhor. Ele foi aprovado pelo Senhor Deus. E aqui nós vemos que o mais importante não é ser aprovado pelos homens. O mais importante nesta terra, nesta vida, não é ser aprovado aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas que nos rodeiam. Mas o mais importante diante de Deus é ser aprovado por Cristo Jesus. Porque ser aprovado por Cristo Jesus não é fácil, não é simplesmente nós vir à casa do Senhor, não é simplesmente nós vir à casa do Senhor, fazermos orações, estarmos constantemente na obra do Senhor, mas ser aprovado pelo Senhor Jesus Cristo é passar pelas tribulações da vida, é passar pelas circunstâncias adversas, é passar pelas provações da vida e sermos aprovados pelo Senhor Deus. E aqui nós vemos, aleluia, o apóstolo Paulo no livro de Timóteo, na Epístola a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, ele dá um conselho para Timóteo. Ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Ele começa a aconselhar o seu discípulo Timóteo. Ele começa a dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado. Devemos procurar apresentar-nos diante de Deus aprovados, diante do Senhor, sermos uma pessoa aprovada, não diante dos olhos dos homens, porque ser aprovado diante dos olhos dos homens é fácil, mas o difícil é ser aprovado por Cristo Jesus, assim como Apéles ele fora aprovado por Cristo Jesus. Ele era alguém anônimo, mas ainda que ele era anônimo, ele alcança a aprovação de Jesus para a sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos grandes homens de Deus que passou por grandes tribulações, provações, mas que fora aprovado pelo Senhor Deus. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, de acordo com Gênesis capítulo 7, Noé era alguém que fora aprovado pelo Senhor em sua geração. A Bíblia vai dizer no capítulo anterior, no capítulo 6, na parte inicial, nos versículos inicial, que Noé, ele fez parte de uma geração corrupta. A Bíblia diz que em meio a essa geração corrupta, Deus ele arquiteta um plano de destruir, de acabar com toda a humanidade. E Deus propõe no seu coração em destruir com a raça humana. Mas quando ele olha do céu para a terra, ele vê alguém que chamou a sua atenção, que atraiu a sua atenção de forma especial. E quando no capítulo de número 6, versículo de número 8, a Bíblia vai nos dizer: achou Noé graça aos olhos do Senhor. A expressão achou graça aos olhos do Senhor significa que Noé ele alcançou o favor de Deus. Noé, em meio àquela geração, ele alcançou o favor do Senhor. Por que ele alcança o favor do Senhor? Porque a Bíblia vai nos informar nos versículos de número 9, do capítulo 6, que Noé era um homem justo, reto e andava com Deus. Noé, ele tinha 3 qualidades em sua vida. A primeira qualidade: Noé era um homem reto, ele andava na retidão do Senhor, ele não andava nas tortuosidades da vida em sua geração como pessoas ímpias, mas ele andava na retidão, trilhava os caminhos do Senhor. Segundo, ele era um varão justo, ele andava na justiça de Deus, ele praticava a justiça. E segundo e terceiro, ele andava com Deus. A expressão andar com Deus significa dizer que Noé ele não
trilhava segundo os seus caminhos, mas ele trilhava os caminhos do Senhor. Ele andava de conformidade com os desígnios de Deus para a sua vida. Ele andava no centro da vontade de Deus. E a Bíblia vai nos informar no capítulo 7 do livro de Gênesis que Deus, ele permite que Noé entre na arca com a sua família. Ele fala: pois eu vi que vós sois geração justa. Então Noé, ele entra e ele então possui a salvação de Deus para a sua vida, porque ele foi alguém aprovado pelo Senhor Deus. Se nós queremos ser aprovados pelo Senhor, nós devemos andar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. O que dizer de Jó? Quando nós olhamos para o capítulo 1 do livro de Jó, nós podemos observar que Jó também, ele foi um homem que foi aprovado pelo Senhor. Após ele passar por grande provação na sua vida, após ele passar por grandes tribulações em sua vida, ele foi aprovado pelo Senhor. E Deus mudou o quadro da sua história. Já na parte, aleluia, na primeira parte do capítulo 1 do livro de Jó, nós vemos a palavra dizendo: havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, um homem sincero, reto, que andava com Deus e desviava-se do mal. Jó era alguém que ele trilhava os caminhos retos, o caminho da retidão. Ele era alguém que andava na sinceridade para com o Senhor. Ele era alguém que andou, aleluia, nos caminhos do Senhor, com sinceridade, com retidão, com justiça. Ele agradou ao Senhor e ele então foi aprovado pelo Senhor. E no capítulo 42, no versículo 10, Deus, ele muda o quadro da vida de Jó, porque ele fora aprovado pelo Senhor. Quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 16, 10, nós vemos que Apeles, ainda que ele era alguém anônimo, ele foi alguém aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Não importa que nós venhamos ser muitas vezes reprovados por alguns, porque o apóstolo Paulo vai dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 19, que muitos de nós seremos reprovados por alguns, mas seremos aprovados pelo Senhor Deus. Ainda que você está sendo reprovado por algumas pessoas, mas se você é aprovado pelo Senhor Jesus Cristo, isso é o que vale na vida do homem. O mais importante não é ser aprovado pelos líderes espirituais. O mais importante não é ser aprovado pelos homens desta terra, mas o mais importante é ser aprovado por Cristo Jesus. Quem crê, levanta a mão e adora, aplaude e exalta ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, que nós venhamos ficar com essa palavra, que nós não venhamos simplesmente buscar a aprovação do homem, mas a aprovação de Jesus em nossas vidas. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.